Olá pessoal, hoje a gente vai apresentar aí o módulo aí de indicadores de desempenho aí do IS2 gerente, né? Vamos ver então. Parte de indicador de desempenho, né, está dentro do módulo de gestão de processos, né, porque a gente vai medir desempenho da atividade, né, dos processos da empresa. Então, por isso ele está aqui dentro. Então, ele funciona assim. Eu cadastro aqui um processo, né, então vamos fazer um exemplo aqui, só para a gente ver. Né. Eu vou colocar a subentidade, né, a subentidade aqui é um cadastro, né, também da empresa. Pode ser, né, dependendo dos casos, pode ser um setor, pode ser uma unidade, né, uma região, a empresa que vai definir como ela vai cadastrar isso, né, isso aí vai ter impacto depois nos relatórios e telas do sistema. O meu processo, né, então eu cadastro todos os meus processos, né, sejam eles operacionais, administrativos, mas comerciais, né, eu tenho que cadastrar eles, né. Então eu vou selecionar aqui a dimensão, né, então o que esse indicador ele tem, aonde que ele tem impacto, né, em qual dimensão, né. Aqui na verdade aqui não necessariamente precisa ser o GQT, né, pode ser a gente tem esse cadastro aberto aqui na parte de processo, aqui abordagem de indicador de desempenho, a gente traz como padrão o GQT, mas se a empresa quiser criar outras dimensões aqui, né, ela pode criar. E eu vou botar um nome aqui, né, sei lá, custo hora. Vou dar um exemplo aqui e vou salvar. Então o meu indicador, né, é só essas informações. O que acontece a partir de agora, nessa tela atrás aqui, né? Então essa tela atrás aqui vai ser o gerenciamento mesmo do indicador, né, acompanhamento dele ano a ano, né. Então eu vou incluir, vou colocar o ano, né, 2012. Vamos descrever aqui como é que é a fórmula de cálculo, né, por exemplo, sei lá, total folha pagto dividido por horas disponíveis. Digamos que seja esse o nosso, né, a forma de cálculo desse indicador. Aonde eu vou pegar essas informações? Software de gestão, aqui, software de gestão, a unidade de medida, né, então no nosso exemplo que não tem nenhum aqui, mas eu vou botar aqui número, sei lá, mas seria valor. O valor de partida, né, quem já está acostumado com essa questão assim de indicador de desempenho, né, está bem familiarizado com essas informações aqui que eu estou colocando. Mas o que seria? O valor de partida é assim, ó, quanto que no nosso exemplo aqui, né, qual que é o nosso custo hora hoje? Custo hora hoje é R$4. Tá, e qual que é a meta? A meta é chegar em 3,60. Daí, né, eu tenho assim, limite para ação preventiva, né? Se eu estou em 4, né, eu quero diminuir, né, eu quero um indicador que eu quero reduzir, né, eu vou ter um limite, né, desse custo, que eu vou dizer assim, ó, quando chegar nesse limite, eu tenho que tomar uma ação preventiva, porque ele já está tá se afastando, né, tá indo no sentido contrário do que eu quero, né. Então vamos dizer aqui, ó, se ele chegar em 4,10, eu vou tomar uma ação preventiva, né. Não vou descrever aqui qual que é a ação, mas eu tenho que tomar uma ação. E o limite para ação corretiva, né, que daí sim já é um nível assim onde eu tenho que fazer alguma coisa porque isso aí está prejudicando, né, muito a empresa, né. Então digamos que seja 4,30 aqui, ó, chegou em 4,30,
digamos que ele seja inviável para a empresa. Então daí tem que tomar alguma ação corretiva, né? Valor meta PPR, né? PPR é Programa de Participação dos Resultados. Então, muitas empresas às vezes colocam, que nem aqui no nosso exemplo, a meta é 13,60, mas para o pessoal ganhar, se o pessoal atingir a meta, né, para ganhar isso aí com participação no resultado, eles botam uma meta um pouco mais, digamos, desafiadora, né? Então 13,50. Então essa é a meta para o PPR, né? Porque daí força um pouquinho mais, né, o pessoal a buscar, né, um resultado um pouco melhor. Peso para o PPR, tá? Digamos, eu tenho PPR seria, por exemplo, um salário extra no final do ano. Qual que é o peso desse indicador aqui, né, no total daquele salário? 20%, né? E aqui é bem interessante, porque esse aqui no momento que tu está cadastrando o indicador, né, ele é importante aqui tu botar o período inicial, né, análise inicial, porque, por exemplo, digamos que tu criou o indicador no meio do ano, né? Então o teu período de análise inicial vai ser, digamos, se ele for mensal, né, vai ser naquele mês que tu vai começar, né? Não vai ser de janeiro, né? Se nós estamos, por exemplo, em julho, né, e tu vai começar a medir o desempenho a partir de julho, o período de análise inicial tem que ser julho, né? Porque e daí o final até quando tu quer medir, normalmente, né, até o final do ano, né, até o mês 12, né? Então isso é importante porque o que acontece? Eu tenho um valor de partida e tenho uma meta, né? Aqui o meu período de análise inicial e período de análise final vai me dar um período para atingir essa meta, né? Então, se eu estou começando no meio do ano, eu tenho só 6 meses para atingir essa meta. E daí o sistema traça uma linha, né? Uma linha do valor de partida até a meta, né? Para se atingir, né? Assim, de forma incremental, cada mês, qual que é o resultado esperado, né? Para se atingir isso ali. Então, por exemplo, digamos que a gente vai começar no mês 7 e vai até o mês 12, né? E a nossa frequência é mensal, né? Vê aqui, eu tenho várias frequências, né? Eu posso ter uma frequência bimensal, trimestral, quadrimensal, semestral e anual, né? Então, depende do tipo de indicador, né? Ele vai ter isso. E daí eu salvo aqui, ó, e daí ele vai traçar, ó, do mês 7 até o mês 12, né? Então, o que aconteceu? Ele foi do valor de partida, né? Essa diferença entre o valor de partida e o valor e a meta, né? Ela é dividida pelo período que eu tenho disponível para atingir ela, né? Então, ó, pode ver que ele vai indo de forma incremental aqui para cada mês, ó, qual que é o valor, né? Então é isso que o sistema faz, né? Se eu botasse o mês 1 aqui, ele ia fazer do mês 1 até o 12. E assim eu vou fazendo ano após ano, né? Ano após ano nesse indicador. E no acompanhamento mensal, né, o que tu vai fazer? Tu vai vir no mês aqui, né, e vai dizer, ó, eu atingi 4, né? Aí eu vou dar um pontinho aqui. E aí a gente vai atualizar farol aqui. Vamos fechar aqui a tela, né, e entrar de novo aqui em indicador de desempenho. Vamos lá para o nosso indicador que a gente criou, né? Então aqui ainda como a gente está no mês 11 aqui, né, ele está dentro do... Aqui eu não coloquei valores também, então ele botou tudo como verde, né? Mas se tu tiver muito... Ó, tá vendo que a gente está dentro da ação preventiva, né? Vamos colocar aqui, ó, só para a gente forçar aqui, né? Vamos colocar aqui, se aqui tivesse 4,15, né? Vamos ver aqui como é que o sistema vai. Atualize a tela. Vamos ver se a gente consegue só aqui, ó. Ficou no amarelo, né? Por quê? Porque eu estou na preventiva. Eu deveria... É um sinal amarelo, ó. Tenho que fazer alguma coisa. E daí, claro, se eu começo com
acima da 4,40, se eu começo acima da corretiva, né, o sistema vai dizer, ó, tá vermelho, né, ele tá. E daí aqui eu posso, né, a ação recomendada, né, manter, abrir uma ação preventiva e abrir uma ação corretiva, né. Então, e daí esse é o gerenciamento mensal aí, né, que deve ser feito, né, e colocando esses valores. Claro que o pessoal às vezes gosta de ver um gráfico, né, alguma coisa assim, né, principalmente assim quando é assim previsto versus realizado, né. A gente tem a opção de exportar aqui, né, os indicadores, né, para Excel, né. Eu vou mostrar aqui uma planilha que a gente já fez, né, que é padrão, né, padrão com gráficos, né. Então, para vocês verem que foram dados tirados de lá, né, na verdade, a gente só tem uma planilha que a gente utiliza para fazer esse gerenciamento aqui, né. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ó, então aqui a gente tirou aqueles dados que a gente tirou aqui, ó, da consulta de indicadores aqui, ó. Ó, tá vendo o formato aqui, ó, todo é esse formato aqui, ó, né? A única coisa que aqui no final, então eu tenho aqui o indicador, ó, vamos lá pro início aqui, ó. Eu tenho aqui o indicador, né, e daí aqui eu tenho os valores, ó, todas as colunas, e aqui no final eu tenho um gráfico onde ele cruza o previsto pelo realizado, né? Então bem tranquilo aí para, né, quem tem, às vezes, eu tenho já uma planilha que eu já estou acostumado a analisar, né? Então né, não tem problema nenhum, né? Aqui tu tem a opção de exportar isso aqui para Excel, né? Essa consulta, ela já vai te dar né, o indicador, ali, o farol, tal, vai dar os valores previstos, valor realizado, né, o previsto menos realizado. Então fica bem tranquilo aí de quem tem interesse de usar outra planilha, né? Essa aqui é um exemplo que a gente fez, né? Ou simplesmente usar no sistema aqui através da tela do indicador. Claro que aqui daí a gente tem a flagzinha aqui vermelho ou verde ou amarelo, né? Mas o mais importante é o gerenciamento, né? E o que a gente sempre destaca aí, né, dentro do projeto desse software, né, é a integração com o resto do sistema, né? Então eu tenho um processo para lançar um indicador, eu tenho que botar numa subentidade, tenho que colocar no processo, tenho que colocar numa dimensão, né? E se eu tenho uma ação, né, por exemplo, depois a gente vai ver no plano de ação, né? No plano de ação eu coloco o indicador de desempenho, né? Isso aí é outra videoaula aí. Mas então, se eu tenho uma ação recomendada, né, vai ter que ter um plano de ação para isso, né? Ou até mesmo, né, uma meta, assim, quando a gente estabelece ali, que nem no nosso exemplo aqui, a gente estabeleceu uma meta, né, a gente está saindo de um ponto para ir para outro, né, obrigatoriamente deveria ter um indicador, um plano de ação, né, porque o que vai garantir que eu vou sair de 4 para 13,60 meu custo hora, se eu não tiver um plano de ação com ações, né, específicas, né, dentro de um período para que se atinja esse resultado. Então isso, o sistema, como ele está todo foi construído assim, pensando nessa integração, ele vai conseguir apontar essas, digamos, divergências, né, ou inconsistências que seriam, tu quer melhorar, quer baixar o teu custo hora, mas tu não tem nenhum plano de ação. O teu indicador é bom, assim, ele está bem feito, só que tu precisa de um plano para se atingir essa meta, né? Então esse é um dos grandes, né, diferenciais do nosso software aí, né, no gerenciamento da empresa, né?
Gente, por hoje era isso. Obrigado. Até a próxima.